Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E o nosso convidado de hoje, ele fala com muito bom humor que vai trabalhar até os 98 anos. E ele faz jus à frase. Nós vamos conversar com o Marcos Cafeu para entender um pouquinho como que funciona a sua trajetória do dia a dia. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui no Conversa Diária, conhecendo você. Vamos tocar a vida aí. Excelente, vamos conhecer um pouquinho da sua história, né? Começando pela infância, eu gostaria que você contasse pra gente, família, já sei que são 3 irmãos, mas gostaria que você detalhasse pra gente. É uma família tradicional italiana, meus pais eram da região de Pederneiras, se conheceram por ali, meu pai nasceu em Itapuí, e muito cedo eles vieram para Bauru, e batalhadores, nasci na Rua Bela Vista, em casa. Então, isso em 1957. Meus pais sempre foram ativos. Meu pai era FEPASA, e eles, para complementar a renda, eles passaram a ser feirantes de roupas feitas. Então, a minha criação, junto com o meu irmão, principalmente o mais caçula, porque o mais velho casou mais jovem, era viver junto com os meus pais, e nós ficamos, inclusive, debaixo da banca em caixas até de maçã, ali, quando nós éramos pequenininhos. Então, o DNA comercial de conversa, de relacionamento começou cedo. Então, hoje são falecidos, mas eu tenho mais 2 irmãos. O Paulo Cafeu, que mora em Presidente Prudente, é o mais velho, tem 74, eu tenho 68, e o Reinaldo César Cafeu, que é conhecido aqui em Bauru, que é um dos economistas mais badalados aí da região. E é interessante a minha história com o Reinaldo, que ele é meu irmão, mas como ele ficou famoso, eu acabei virando irmão dele. Então, mas você tem uma trajetória muito rica também. Eu tenho 5 filhos, né, de alguns relacionamentos, 3, 1 e 1. Eu tenho a Thalita Tacílio Júnior, depois tem 2 Marcos, Marcos Júnior e Marcos Vinícius. E a Caroline, que é a caçula, que casou recentemente aí. E 7 netos. Família grande, muito grande. Bom. E todos se dão muito bem. Muito bom. É aquele avô coruja também? Assim, 7 netos? Por conta de ser workaholic, de trabalhar muito, porque eu preciso trabalhar só até os 98 e descansar mais 2 anos, a gente acaba se encontrando eventualmente, mas alguns a gente são mais estreitos. 2 já estão comigo, 2 netos já estão prestando serviço comigo, o filho está sempre lá, então a gente acaba convivendo, tendo um momento bacana entre a família. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi bem. Descansar mais 2 anos depois do 98. Eu preciso descansar 2, mas não quero morrer com 100. 101, 102 já ficaria bom. Ficaria bom. Muito bom. Marcos, você começou a trabalhar muito cedo também, aos 12, 13 anos. Conta pra gente um pouquinho essa trajetória, embora o pai já tinha, né, essa trajetória. Meu pai era empreendedor. Por exemplo, meu pai chegou a comprar algumas histórias interessantes. Produção fechada de melancia e laranja, nós íamos colher para ele vender na feira. Eles participavam de feiras, os eventos que hoje é uma exposição, ele também ia. E a gente pegou esse DNA, mas aos 13, 14 anos eu já comecei a trabalhar, e com 13, 14 já estava trabalhando numa indústria, ao ponto de aos 16 anos já quase que assumir a responsabilidade por essa indústria, que ela estava passando por um período de transição, e eu abriria uma nova. Então, né, quando era moleque, eu já fazia esse tipo de trabalho. Com 16 anos, que tipo de indústria que era e qual era o cargo? Era uma indústria de imóveis, uma marcenaria, e na época ela era famosa porque ela fazia as concepções da Arapuã, da Pernambucana, que eram lojas conhecidas, fazia as instalações daqueles balcões, o pessoal viajava muito, então ali já era diferente. E aí a veia de comercial começou vendendo através de uma... Meu tio tinha um chamado Brupel, vendia material de escritório, que era muito famoso nessa época. E esse material de escritório vendia muito, principalmente que nós não tínhamos o computador ainda nessa época, estava nascendo o computador na década de 80, 78, 80, e usava algumas coisas que chamava gelatina, que para contabilidade, para ela ficar permanente, então se vendia carbono, umas coisas diferentes na época. Muito bom, muito bom. E nessa época, aos 24 anos, você já montou uma empresa, é isso mesmo? Não? Eu entrei na Brahma em 82, era a Companhia Cervejaria Brahma em Agudos. Eu fui promotor durante 3 meses, depois já fui para assistente da
que era meio prodígio, hoje eu já só trabalho. E nessa ascensão, eu tive a oportunidade de lançar a Pepsi Cola em São Paulo, fazer alguns trabalhos importantes. Virei em 87 gerente de comunicação e fui até 92, onde eu saí para abrir uma empresa de marketing, por conta dessa experiência que a gente adquiriu. Que foi a agência Grafite Comunicação? A Grafite Conta um pouquinho para a gente da experiência, de quando você atuou, né, como em algumas empresas e, de repente, você monta a sua própria empresa. Exatamente. E ela começou com a minha mulher, que na prestação em relação à contratação na área de humana, de RH. Ao ponto da gente colocar funcionários na Chapecó, a Perdigão na época precisava de 40 telemarketing, era a moda o telemarketing, nós que fazíamos a contratação, e eu fui migrando depois para a parte de comunicação mesmo, porque a gente é criativo, usou muito isso aí, e em 95 deu um boom, porque nós pegamos a exposição de Bauru para fazer toda a parte de comunicação, de 95 a 2001, e aí você sentia necessidade de ter uma produtora, sentia necessidade de ter design. Chegamos a ter 25, 26 funcionários. Uau, grande. Como que é trabalhar com uma agência assim com tantas pessoas? Quais são os desafios e alegrias? O desafio é assim, quem segurou bem as pontas foi a esposa que ela ficava, e eu viajava muito. Eu tive a oportunidade, através da agência, de viajar para a Europa. Eu conheci a China, Hong Kong, visitando clientes da onde eu assessorava, que era uma fábrica, uma frigorífico de frango. Eu tive a oportunidade de ir para Angola várias vezes, por conta também no trabalho de marketing, tanto político como empresarial. Então, e nessa ausência, alguém tocava ali, mas havia aqui em Bauru, ou ainda há, muito fértil em designer, porque nós temos o desenho industrial da Unesp, que gera aí os designers, né? E eu tive o prazer de trabalhar com vários talentosos, e todos saíram para melhor, que é muito bacana. Virou uma escola. Hoje o Felipe está em São Paulo, que ganhou até o Cannes de Ouro, lá de Cannes, o Leão de Ouro. Nós temos 2, 3 que saíram e hoje são donos de agência. Inclusive, não mantemos relacionamento, padrinho da minha filha, somos compadres. Então, criamos um grande momento em Bauru e atuamos em área política, área empresarial, área de eventos. Já fizemos um pouco Entre de tudo. essas áreas, qual que você acha e achou mais desafiante? Área política, empresarial? A política, assim, sempre ficar por conta dos bastidores. A política, ela mexe um pouco com a razão e com a emoção. E você trabalhar com emoção, você nunca consegue. E a gente, entre acertos e erros, a gente aprende apanhando. E é muito emocional. Tem muita... Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha em 2004 em Itapetininga. Ela exitosa em 2006, mas perdeu em 2004. Mas foi uma luta assim, desigual, porque você tenta contar as verdades, mas percebe que a política ela tem umas... Porque eu sempre falo, né, na área política você tem que ter 3 situações: liderança, aliança e militância. A liderança e a aliança a gente tinha, mas não tinha militância. Faz a diferença. Mas depois eu tive a oportunidade de fazer outras campanhas, alguns deputados foram eleitos, mas a partir de 2016 mudou tudo. Certo. E nessa sua trajetória profissional, a comunicação sempre muito em evidência. Você como radialista também, Então, o que aconteceu? jornalista, conta pra gente um pouquinho dessa parte da comunicação. Então, em 84, eu sou por objetivo. Quando eu falo de 98 anos, eu não estou brincando, não. Eu acredito. Eu trabalhava na Brahma e nós tínhamos toda. um narrador que era interessante, que era o Luiz Carlos Silvestre, um grande narrador, e na época estava em moda o estilo dele, através do Osmar Santos, era muito, tanto é que ele foi convidado para a Globo, e como ele trabalhava junto, e a Brahma nos patrocinava, eu falei, eu quero falar em rádio, e ele me deu a oportunidade de ser repórter. O primeiro momento foi em Barretos, falei tanta asneira lá que ele quase me bateu. Aí depois foi aprendendo. E eu, assim, a gente não pega as coisas nesse mundo para ser mais um. Eu gosto de ter autoridade sobre aquilo. E passei a ser até o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru. Então, eu tive uma história desde 84, aí fiz comunicação. Eu só abri um parênteses que do tempo da Brahma eu fiz a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro. Aquele curso de 2 anos e meio nós fizemos durante 90 dias, que a Brahma, na época, fez uma
também foi um destaque lá. Então, foi dando bagagem para o marketing e aperfeiçoar mais de 60 cursos dentro da própria Brahma. Isso vai te dando uma oportunidade. Mas a rádio em si, já tramitamos várias delas, e está no sangue. A rádio, rádio e comunicação deve ser com você. A gente brinca que parece uma cachaça, é viciante. Posso dizer que seu nome é trabalho, então, diante do que a gente está conversando. Meu nome é trabalho. Meu tempo vago eu estou trabalhando. Muito bom. E a gente tem aquele anúncio, né? Aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, isso. Né? Como que é a questão da propaganda, da publicidade e a importância dela também nos negócios? É tudo. Hoje em dia você saber comunicar, e é uma mudança significativa, né? Com a vinda das redes sociais. Eu até brinco, né? Hoje eu estou no Novo Termas lá, tem o velho da van, eu virei o velho do Termas. Minha filha está fazendo eu dançar ali, está viralizando. Então, e você não pode ter vergonha, e seu objetivo é comunicar. E essa comunicação, ela pode ser, não pode ser apelativa, não pode ser exagerada, mas ela pode ser divertida. Então, é isso que a gente faz. E ela é a essência, né? A gente trabalhou, eu tinha facilidade para fazer muitos slogans, a gente tem habilidade na criatividade, eu acho que as coisas são dinâmicas e você tem que se adaptar ao momento de hoje. E de quando você iniciou sua trajetória, mudou-se muito o mercado? Como que é? Fala um pouquinho sobre esse mercado atual, inclusive. Era muito analógico por si só. A TV, como a Diário, ela tem os seus pesos importantes, mas foram agregando outras situações. Então, e é interessante, a gente vai descobrindo, como eu fazia alguns eventos, festa do peão. Antigamente eles faziam o cavalo com alguém pulando e levava, na época, Zezé de Camargo, Bruno Marrone. Nós mudamos a história, nós passamos a fazer o cartaz com a foto do artista e aí, a partir daí, o cavalo ficava ali embaixo. Então, era um cartaz tão bem elaborado que tinha os fãs que roubavam os cartazes. Muito bom. Você entendeu? A Então, foi uma criação nossa, foi uma mudança nossa. Barretos, por exemplo, quando eu estava na Brahma, eu assinei por 10 anos, de 90 a 2000. Foi o primeiro trabalho de marketing desenvolvido para mim como gerente de comunicação, colocar o DOR no estado de São Paulo, para ela começar a ter um boom. Em 90, ela começou a ganhar. Eu tive a oportunidade de levar o presidente da Ambev, na época que ele estava assumindo, e ele ficou maravilhado. Ele pegou 8 quilômetros de congestionamento em cima de uma caminhonete, comendo pó, e foi um dos momentos mais emocionantes da vida dele. Que bacana. Então, Olha, porque assim, começar uma trajetória não é fácil. Você está me contando aqui de momentos importantes, especiais, mas eu gostaria que você falasse também esse início. Como que foi para você esse começo? Trabalho. Trabalho? Sim, é desafio, ao ponto que em 2016, não sei se você vai pegar, mas eu já assumi uma outra, que é o Novo Termas de Piratininga, que ele tem mais de 30 anos, mas ele estava na iminência de se fechar, e nós entramos lá e demos uma outra conotação. Então, o que faz você trabalhar? Desafiar, você se desafiar, você buscar o melhor. E eu acho que, assim, para quem tem tempo, para quem trabalha, não tem tempo para ficar tendo problemas de ordem psicológica ou coisas assim. Ele é um motivador da gente. Perfeito. Olha, até aproveitando que você entrou no Novo Termas de Piratininga, vamos entender um pouquinho como que é, né, esse seu trabalho e qual o diferencial que você conseguiu levar para que realmente também fique em destaque, né, o Termas, na atualidade. O Novo Termas, assim, ele sempre foi fechado. O que é fechado? Ele foi gigante, teve uma época áurea, e em determinado momento ele foi criando uma decadência normal. E, em 2016, ele estava na iminência de parar, e nós assumimos a gestão dia 1º de setembro de 2016. A partir daí, como você não tinha grandes recursos de investimento, o que você tem que usar? Criatividade. Então, nós mudamos o espectro de receber as pessoas com músicas, com DJ. Nós fizemos uma mudança de cor, era um amarelo pálido. Hoje as cores são azul, branco e laranja. Então, você vai dando toques diferenciados. E a gestão de pessoas, né, que havia um certo comodismo, o pessoal sempre esperando, e você vai motivando, trabalhando, promovendo eventos, buscando o relacionamento com a imprensa, essa facilidade que a gente tem de viver aqui, de ter passado por várias. Então, em algum momento, você utiliza esse network seu para você
fomentar lá. E a gente tem conseguido. E mais que tudo lá, existe uma coisa, não sei se posso falar, mas lá tem a melhor água termal do Brasil. Isso não é mito. Conta pra gente o porquê. Porque ela tem as quantidades de sais minerais e propriedades medicinais 10 vezes que a melhor água do Brasil, que eu não vou citar o nome. Para você ter uma ideia, nós temos no enxofre, que ele é pródico para a pele, ele serve para psoríase, ele é medicinal. Ele tem 2.000 componentes, aí eu não sei a unidade como eu, e a maior que tem, que é a nossa primeira concorrente, que é famosa, tem 200. Então, essa propriedade faz ela diferente. E as pessoas vão no Novo Termo, nós temos 2 piscinas com essa água. Ela fica turva, ela fica diferente. E as pessoas acham que é algum lodo, quando na realidade são propriedades medicinais. O poço, para você ter uma ideia, foi tentado prospectar petróleo. Isso em 1977. O poço tem 1.000 metros, 991 metros para ser mais preciso. A água sai com 42 graus. Mas por que a piscina não fica quente o tempo todo? Porque à noite cai para 8, 10 graus automaticamente. Mas mesmo assim a gente fica gerando água quente o tempo todo. E ela proporciona fins terapêuticos para a pessoa que tem... E psoríase nós temos amostras clínicas. E eu sempre brinco, por isso que eu falo que eu tenho que viver até os 98, mais 30 anos, porque essa água, ela passou já por processo, já estamos invasando ela, já tem... Aliás, eu devia ter trazido uma para você. Vamos pedir para eles mostrarem para a gente, então, na tela aí, nós vamos acompanhando. Tá. E essa água, ela já vai ser comercializada e ela é uma geradora de componentes para outros produtos, para shampoo, para tônico. Tanto é que nós já comercializamos através de um distribuidor em São Paulo, chamado Aliança Magistral, e essa Aliança Magistral comercializa ela nas farmácias de manipulação. Então, essa água termal, o que aconteceu? Um dos maiores cosmetologistas do país, que fica em Campinas, chamado Lucas Portillo, ele é uma sumidade, é uma referência na área. Ele levou a água nossa para análise, ele que fez todo esse contexto dessa água. E o que aconteceu? Ele criou uma água com o nome medicinal, chama Dermaquest. E essa água ela é base para... tanto pura como base para outros produtos. É o que eu falei para você da Aliança. E ele meio que chancelou. O Lucas tem um nome conhecido, se alguém procurar aí, Lucas Portillo vai achar rapidamente, porque ele trabalha 6 meses no Brasil, 6 meses entre Estados Unidos e Europa, fomentando esses grandes eventos na área de saúde. E como que surgiu essa ideia? Passou um amigo, levou para ele analisar, ele ficou encantado, nos chamou, e aí nós estamos lutando aí. Isso faz uns 3 anos, e agora ela está maturando, ela está numa fase final de uso dela para as coisas. Interessante. Você, com toda essa energia, inovando, quais são os projetos futuros, então, pensando ali para o Novo Termas? Hotel, condomínio do lado e a água sendo comercializado num leque de produtos. E já tem previsão? Como que estão pensando? A água já é realidade. E a parte de comercialização de demais produtos, a gente acredita que em 6 a 8 meses a gente já tem esse leque de produtos. E você que trabalha com uma equipe, trabalhar com pessoas não é fácil. Sim. Quais são, assim... Os desafios. Os desafios, exatamente. E para conseguir motivar essa equipe também para se envolver com os projetos que você sabe que o tal do TikTok, essas coisas, eles são bastante fonte também quando você precisa. Eu fiz uma reunião de uma mudança de paradigma lá no Novo Termo, porque assim... o ser humano por si só, nós estamos na temporada nossa não começou ainda por conta de tá frio, chuva, e vai criando uma ociosidade e as pessoas começam a ficar, entra no ritmo lento. E para motivar, eu usei uma situação nessa semana que é interessante. Houve um boom aí nessa semana passada que um time aí, que é o Palmeiras, ele deu uma virada histórica, né? E eu vi uma coisa interessante e a gente tenta aplicar lá. Você tem que esquecer o passado e pensar no que você pode fazer melhor. O que você fez bom, você melhora. E aí entra a tal da razão e emoção. Se você fosse levado para a emoção e seguir a torcida, você não seguiria a cartilha que você está desenhando. Então, isso que eu vou tentando aplicar, é que nós, apesar de tudo, você motiva por conta de organização, por conta de você frio, com razão para fazer as coisas acontecerem.
Juntando tudo, a questão profissional, da comunicação, você tem muito entusiasmo, né? O que te motiva no seu dia a dia? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, você conta pra gente já. Tranquilo. Nós vamos então para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Até mais, não saia daí. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Marcos Caffel, esse empresário que tem muito animação ainda e muita coisa para contar para a gente. Antes do intervalo, eu havia perguntado, né, como que você equilibra a sua trajetória, inclusive com tanto assim, entusiasmo. Conta pra gente um pouquinho, de onde vem essa fonte? Assim, eu sempre falo para mim que eu nunca estou no lugar, eu estou sempre no próximo. Então, a ansiedade é meu nome. Então, esse empurrar, esse push, faz você buscar sempre estar em condições. E eu uso muito a técnica de mostrar pelo exemplo. Ser um espelho para aqueles que eu comando. É sabido que nós estamos numa geração difícil, mão de obra está complicada, mas mesmo assim a gente procura. A primeira coisa que nós fizemos aí no Novo Termos, porque não se cumpria as obrigações. Então, a partir do momento que você cumpre as obrigações, você tem direito de cobrar um pouquinho mais. E a versatilidade, porque assim, hoje as pessoas precisam dá um pouquinho. Eu sempre brinco entre a diferença entre envolvido e comprometido, né? Eu sempre usei isso aí, fiz algumas palestras. O envolvido é a história do bacon com ovo, né? Com a galinha dá ovo, que é natural, mas o bacon que o porco você for pegar, você vai pegar na pele. Então, quando você pegar da pele, você está comprometido. E quando você não está, você está envolvido, você faz parte do sistema. Então, eu tento levar todo mundo para o comprometimento, ou seja, todo mundo ganha se todo mundo se fechar para que você consiga fazer isso. Então, eu uso isso como norma e esse entusiasmo é no dia a dia. Eu sou o primeiro a chegar, não sou o último a sair, porque cansa também, mas é sempre buscando. E é um desafio, né? Porque um clube com 54 mil metros, 13 piscinas, 38 mil metros de área verde, você precisa da dinâmica, tanto na manutenção, tem que receber bem, você tem que ter o treinamento do atendimento, então, e ninguém faz nada sozinho, né? Eu sirvo para o espelho, mas tem os gestores e tem os próprios funcionários que fazem bem lá. E diante de uma trajetória tão intensa, o que Marcos Caffel gosta de fazer para se divertir, para descontrair um pouco? Hoje em dia, o churrasco, eu gosto no começo, depois cansa rapidamente. E eu gosto muito de filmes e assistir, não reportar documentário, mas eu gosto muito do bom filme. E futebol na TV também, eu curto aí. Eu acho que eu amenizo, harmonizo e viajar, né? Eu já tive a oportunidade, eu e minha esposa, nós temos essa mesmo desejo, né? Então, nós viajamos o Brasil todo, ela participava de encontros de comunicação pela Unesp, já fomos para Manaus, já fomos para todo o Brasil, já tivemos a oportunidade de ir para a Europa e a gente quer navio várias vezes, e a gente vai retomar. Final do ano é sagrado esse descansinho de 20 a 30 de dezembro, a gente abandona um pouco aí, e cada ano a gente escolhe um lugar para ir. Esse ano nós vamos para Vitória do Espírito Santo, que eu quero andar de trem. Nunca andou de trem? Não, meu pai era da ferrovia. Eu andei muito de trem, então eu quero andar novamente de trem. E lá tem um trem de Vitória, do Espírito Santo, até Belo Horizonte. Mas a gente vai usar só uma metade do caminho. Né? Você valoriza as raízes. Porque você comentou aqui nos bastidores que, inclusive, na casa onde você nasceu, você tinha interesse em comprar. Exatamente. Mas não foi possível realizar esse sonho. Existe assim, meus pais, a gente queria... Minha mãe era emoção, meu pai é um pouco razão. Mas essa junção faz com que a gente preserve essas raízes. Quando dá, eu passo onde eles moravam. Quando é possível, essa casa havia um desejo. Eu tenho uma frustração. Eu era sócio do meu pai num rancho que ele pescava em Aquidauana, no Mato Grosso. E eu queria ter ido com ele ou comprado um ônibus para fazer isso. Ele ia com o carro dele, que era uma cara. Então, há uma certa frustração, mas era um desejo de fazer isso. Então, eu uso isso como mantra, né? Eu não nego as raízes. Nasci na Rua Bela Vista, nasci em casa e não temos vergonha nenhuma
da gente lutar. Às vezes as pessoas criticam, vê uma imagem, mas se você faz o bem, você não precisa olhar quem, e a gente construir o nome. Críticas, vai ter. E hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo agora é juiz, advogado, acusador, já julgador, já põe a pena para você, e às vezes errar é do ser humano, mas a gente erra tentando acertar. Ao contrário, né? Eu vejo que, na verdade, preservar as origens, as raízes, é uma questão de valor, né? De amor em família. Isso não tem preço, só tem valor. Exatamente, exatamente. Estamos caminhando para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar conosco? Eu acho que eu já contei tudo. O ideal seria eu escrever um livro de todas as passagens que eu tive, mas eu não tenho paciência para escrever um livro. Talvez um dia contrate uma redatora que vai fazer esse livro. Mas, assim, desejar aí um agradecimento todo especial, parabéns pela condução, maravilhoso. E a gente que está na comunicação tem que... Quem não é visto não é lembrado, tem que estar em evidência, e essa oportunidade é uma oportunidade para contar um pouquinho da história. Mas tem muita história para ser contada, mas coisas boas. O que fica na minha memória são as grandes lembranças. Lembro do pai todo dia, lembro da mãe todo dia, e não esquecer as raízes. Essa você falou a parte mais fundamental. Então, a gente tenta levar isso de uma forma natural, e esse objetivo é buscar um pouco da felicidade. Excelente. E fica o convite para um próximo momento contar um pouco mais da sua história. Mas agora, antes de encerrarmos, eu vou pedir para que você deixe um recado especialmente para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Eu diria assim, seja feliz, vá, lute, conquiste o seu e vá visitar o Novo Termas, que ali é um lugar paradisíaco. Você pode ir lá abraçar a árvore, levar a família, porque não é um clube radical, é um clube que recebe, e a gente gostaria que você conhecesse para dar essa oportunidade. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Desejo para você sucesso, que Falei continue. Muito, né? Excelente, assim que a gente gosta. Eu gosto de ouvir boas histórias e você tem muitas outras ainda. Reforço, fica o convite para retornar. Eu que agradeço, muito obrigado. Tudo de bom, sucesso. Tchau. Então, conversamos com Marcos Caffel, esse profissional da área da comunicação que procura fazer a diferença por onde passa e ama o que faz. Trabalho, pode-se dizer que é o seu sobrenome. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que nos acompanhou até o final desse bate-papo do Conversa Diária. E aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!